Olá, eu sou a doutora Aline Sardinha e hoje eu vou conversar com vocês sobre como que a gente pode deixar o nosso paciente à vontade para falar das questões da sexualidade. Mas antes disso eu vou te lembrar de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho, que aí você vai receber as notificações de todos os novos vídeos. Antes da gente poder deixar alguém à vontade, a gente precisa estar à vontade, não é verdade? E o que você precisa para estar à vontade no atendimento às queixas sexuais? Para poder dar permissão para as pessoas que vêm ao seu consultório poderem falar da sexualidade delas com menos constrangimento. O que você, enquanto profissional de saúde, acha que você ainda precisa? Qual é o caminho que você ainda precisa percorrer para chegar nesse lugar de poder falar de sexo do mesmo jeito que você fala de qualquer outro aspecto da vida daquela pessoa ou daquela parceria? Para alguns minutos, se você quiser, para o vídeo, pensa alguns minutos, quais são as suas dificuldades? Será que você acha que você não tem informações suficientes? Será que você acha que esse assunto é melhor não falar, que é um assunto muito espinhoso, que pode dar muita confusão? Será que você tem medo de ser mal interpretado pelo paciente ou pela paciente se você trouxer o assunto da sexualidade sem que a pessoa traga? Será que é melhor esperar a pessoa trazer e aí então você fala? E se a pessoa falar de alguma coisa que eu não sei como lidar, que eu não me sinto preparado, que eu não sou habilitado para atender? Todas essas dúvidas passam na nossa cabeça e é natural que você, enquanto profissional de saúde, não se sinta capacitado. Provavelmente você não teve uma capacitação formal para falar de sexualidade, não é verdade? E como é que você poderia estar à vontade? O que você aprendeu ao longo da sua vida sobre falar de sexo? Era um assunto que você poderia falar no seu trabalho, tranquilamente, com seus amigos, na sua vida, na sua família? Ou era alguma coisa que a gente não fala, alguma coisa que é escondida, alguma coisa que é melhor não falar? Todas essas crenças socialmente construídas estão dentro de nós, profissionais de saúde também. E é só através do treinamento formal que a gente vai ganhando a possibilidade de falar de sexualidade num outro lugar, de entendendo que é possível ajudar as pessoas a melhorarem a saúde sexual delas quando a gente pode abrir um espaço que permite a elas falar de sexualidade, que permite a elas ter um atendimento de qualidade nesse sentido. Entretanto, a gente sabe que nem todo mundo se sente capacitado para falar de sexualidade. Mas eu queria convidar vocês hoje aqui para irem aos poucos desbravando esses caminhos, para vocês poderem ir pensando quais são as suas amarras, as suas dificuldades em só abrir espaço, só permitir que as pessoas possam falar de sexo, só ocupar um lugar ativo em perguntar sobre a vida sexual dos seus pacientes. Eu não estou dizendo aqui que você precisa estar apto a tratar qualquer coisa que aconteça do ponto de vista da sexualidade. Tudo bem se você encaminhar, tudo bem se você abrir um espaço, permitir que aquelas pessoas possam falar, for ativo nesse processo, escutar de uma maneira empática, escutar de uma maneira capacitada e pensar no encaminhamento. Isso é um cuidado em saúde baseado em evidências. Então, se você conseguir, a partir desse vídeo, ou a partir dos convites que eu faço aqui no canal, abrir um espaço para os pacientes se sentirem confortáveis em falar para você das dificuldades sexuais que eles enfrentam, eu já vou estar muito satisfeita. Então, hoje eu quero que você olhe para você e pense: qual é o caminho que eu ainda preciso percorrer? Quais são as etapas que eu ainda preciso para eu me sentir confortável em perguntar ativamente sobre a sexualidade dos meus pacientes? E por que eu preciso perguntar ativamente? Não é melhor deixar as pessoas falarem? As pessoas não falam, porque elas, assim como você, também aprenderam que elas não podem falar de sexo por aí. Que sexo é segredo, sexo é tabu, sexo não se fala, é da minha intimidade. É possível que eu tenha uma dificuldade sexual e eu vou passar anos em terapia e não vou contar para a minha terapeuta se ela não me perguntar. Porque eu vou expor a intimidade do meu marido ou da minha mulher? Provavelmente não vou. Então, é nosso papel comunicar às pessoas que aquele ambiente é um ambiente em que a sexualidade é bem-vinda e vai ser tratada como mais um aspecto da vida das pessoas, que vai ser tratada com naturalidade e com competência, que vai ser tratada com seriedade, com acolhimento, que é alguma coisa que pertence ao ambiente de saúde, porque afinal é parte, a saúde sexual é parte da qualidade de vida, é parte da saúde em geral, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.
Então, quando a gente abre espaço para o nosso cuidado poder incluir os cuidados com a sexualidade, a gente está só fazendo o que a gente tem que fazer. Então, se você puder pensar em maneiras de convidar as pessoas no seu ambiente, na sua prática, a poderem abrir a possibilidade de conversar sobre sexo, já é uma primeira etapa. O que você imagina que as pessoas pensam quando você não pergunta para elas sobre sexo? Quando você não comunica para elas verbalmente que sexo é bem-vindo naquele ambiente? É impossível não comunicar. Então, se eu não falo, eu comunico o que não deve ser dito, muitas vezes. Então, eu estou aqui chamando a atenção de vocês para o fato de que sim, é nosso papel ser ativo nesse processo. Mas claro que ser ativo não significa ser invasivo. Então eu posso dar permissão solicitando permissão. Eu posso dizer, você se sentiria confortável se eu te fizesse algumas perguntas sobre a sua intimidade? Se eu te fizesse algumas perguntas sobre o seu relacionamento, sobre a sua saúde sexual? Se a pessoa disser, não, eu acho que eu vou me sentir desconfortável, aproveita isso que ela está te dizendo, não para se livrar e dizer assim, então tá bom, então a gente não vai falar disso. Aproveita isso que ela está te dizendo para dizer que é natural que ela se sinta assim. E poder levar ela a refletir por que será que ela se sente assim? Por que será que ela entende que isso não é parte do cuidado em saúde? Para comunicar que você vai sim respeitar, que não tem problema, que você não vai invadir essa fronteira se ela não se sente confortável, mas que o dia que ela se sentir confortável você está ali, que pode ser que você possa perguntar isso para ela num outro momento. Ou seja, você já deixa aberta a possibilidade de você poder voltar a abordar esse assunto e já deixa aberta para aquela pessoa a possibilidade dela poder compartilhar com você quando ela achar que precisa. Da mesma maneira que eu pergunto, mesmo para os pacientes que vão me procurar com queixas sexuais, eu pergunto, eu posso te fazer algumas perguntas mais específicas sobre a sua sexualidade? Posso te perguntar alguns detalhes? Eu sei que às vezes é difícil falar disso. Para mim, que trabalho com isso o dia inteiro, não é difícil falar disso. Algumas vezes é, mas na maior parte das vezes não é. Mas para as pessoas que estão chegando ali pela primeira vez, é muito difícil falar disso. E aí você entende por que é nosso papel? Porque se eu, como profissional de saúde, me sinto desconfortável, imagina o meu paciente. Imagina, às vezes, a parceria do meu paciente que vem no consultório para falar da vida sexual que eles têm. A pessoa está se sentindo super constrangida. Ou mesmo alguém que vai num outro setting de saúde, que chega, vai no cardiologista, por exemplo, e que tem uma disfunção sexual e que isso, enfim, impacta a saúde daquela pessoa, impacta a qualidade de vida e que se sentisse, permitido a poder abordar isso com o seu médico. Se a gente conseguir entender e desmistificar e naturalizar a sexualidade como parte da saúde, para nós mesmos, a gente consegue transmitir isso nas nossas falas, a gente consegue transmitir isso na nossa naturalidade enquanto a gente fala de sexualidade, enquanto a gente pergunta. Isso pode ser parte da nossa anamnese. A gente pode ter livros sobre sexualidade na nossa estante. Uma coisa que é muito frequente acontecer, principalmente, por exemplo, para grupos minorizados, para pessoas da diversidade sexual, por exemplo, se você tem um livro na sua estante que fale de saúde LGBT, a pessoa se sente mais acolhida. Ela entende que você entende daquele assunto, que você se interessou em comprar um livro sobre aquele assunto. Ou se você pergunta, se você usa um termo de uma forma neutra, por exemplo, se você fala de uma maneira que não pressupõe, Se eu, por exemplo, sou ginecologista e eu não pergunto para a minha paciente se o parceiro dela usa camisinha. Eu posso até perguntar se ela usa camisinha, mas é só eu perguntar, nas suas relações sexuais, você usa preservativo quando você faz penetração? Isso funciona para uma mulher lésbica, isso funciona para uma mulher hétero. Mas é diferente de eu perguntar se o parceiro dela usa, percebe? Então, quando a gente vai cuidando da maneira como a gente comunica, e quanto mais a gente vai entendendo, estudando um pouco sobre sexualidade, mais a gente vai conseguindo ser adequado na maneira como a gente pergunta, como a gente aborda o assunto. Mas mesmo que você não se sinta completamente qualificado para falar disso, pergunta ainda assim. Vai treinando, treina no espelho, treina a sua própria naturalidade e aos poucos vai trazendo para os pacientes essa comunicação. E não tem problema se a pessoa te disser alguma coisa que você não sabe como tratar.
Eu sei que muitas vezes isso é difícil para nós profissionais de saúde que viemos desse lugar de saber, desse lugar onde a gente é a fonte das respostas para o nosso paciente. Mas você pode dizer, olha, a sexualidade não é a minha especialidade, mas eu posso tentar trazer para a equipe alguém que vai poder te ajudar. A gente pode trabalhar em parceria com algum profissional, por exemplo, da área de sexualidade. Quem sabe você não vai bater um papo com um terapeuta da área de sexualidade, ou com um urologista, ou com um ginecologista, ou com alguém que entenda desse assunto. A sua função ali é abrir um espaço de escuta e ajudar a pensar com essa pessoa qual seria o próximo passo do cuidado em saúde dela, que você, profissional, ali não se sente habilitado a oferecer. Ou seja, você vai ser alguém que vai ajudá-la a construir essa equipe de saúde que vai trabalhar em cima daquela queixa. Um outro ponto importante aqui é a gente poder ter informações de qualidade para transmitir. Então aqui é um ponto de atenção, porque muitas vezes nós não tivemos acesso enquanto pessoa e muito menos enquanto profissional a treinamento de qualidade. Então a gente balança a nossa cabeça quando não devia balançar, a gente diz que coisas são normais quando elas não deviam ser normais, a gente diz que algumas situações são patológicas quando elas na verdade não são patológicas, são só uma expressão possível da sexualidade naquele determinado contexto. Ou seja, muitas vezes quando a gente não entende muito bem de sexualidade, a gente faz intervenções que podem ser iatrogênicas. E por isso eu convido vocês a conhecer um pouco mais sobre sexualidade, a se aprofundar um pouco nesse assunto, a buscar informações. Mesmo que não precise ser um conhecimento muito aprofundado, você pode buscar informação na medida em que aquela queixa chega no seu consultório. O paciente trouxe aquela questão e você diz, olha, eu não entendo muito bem de sexualidade, mas eu vou pesquisar, eu vou trocar com alguns colegas e eu retorno para você. É possível, é o que de mais honesto a gente pode fazer pelo nosso paciente. E se eu me sentir constrangido? E se eu me sentir emocionado? Você tem uma equipe com quem você pode trocar? Você tem colegas com quem você pode trocar no hospital onde você trabalha, no seu consultório? Você tem supervisão, se você é psicólogo? Você tem um lugar onde você possa trabalhar o seu próprio constrangimento em falar disso? Pode ser um exercício também, um exercício de formação, um exercício de aprimoramento da sua prática enquanto profissional e da qualidade do cuidado em saúde que você oferece. E aí, me conta aqui nos comentários a sua experiência em relação a isso. Quais são as suas dificuldades, quais são as suas crenças? O que você gostaria que eu aprofundasse? Dessas coisas aqui que a gente conversou, coloca aqui nos comentários para mim o que você quer que eu grave mais vídeos falando sobre isso, produzo mais conteúdo sobre isso. Tá? Eu estou sempre aberta às sugestões de vocês. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, que você sempre vai receber vídeos novos. E eu vou estar aqui nesse canal conversando com vocês sobre os desafios da prática em sexualidade. E se você achou que esse conteúdo fez sentido para você, dá o seu like e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo.